Boa noite a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal, na forma regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025 em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas, todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço para que encaminhe a depoente até a mesa, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Brenda Franco Públio Pereira Fernandes. Isso. Antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta comissão de inquérito parlamentar. Nos termos da lei, a testemunha, regularmente intimada, tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4º da Lei número 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho punido com reclusão. Feita essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Doutora Brenda Franco Públio Pereira Fernandes, a senhora se compromete a dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado? Sim. Obrigado, doutora. Doutora, eu vou lhe fazer as perguntas. Caso a senhora tenha dúvida ou necessite que repita, só pedir, tá bom? Ok. Há quanto tempo a senhora presta serviço no Hospital São Lucas? Hoje eu não presto mais. Sim. Eu prestei serviço de outubro de 2024 a final de maio de 2025, esse ano. Você tem quanto tempo de formada? Vou fazer 4 anos no final desse ano. Obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A sua atuação no hospital, no tempo que a senhora trabalhou lá, decorreu de contrato formal com a PAMIC ou algum outro instrumento jurídico? Inicialmente, foi um contrato verbal pelo WhatsApp. Posteriormente, teve um documento assinado, mas não teve fornecimento de contrato para mim, para eu ficar com o documento. Ficou só no hospital. Esse contrato verbal pelo WhatsApp foi feito com quem? Primeiramente com a coordenadora médica da época, que era a doutora Paola. Posteriormente, foi com a Márcia, que era do financeiro, responsável pelo financeiro. E depois a senhora teve um contrato formal que a senhora assinou e não ficou com cópia dele? Não fiquei com cópia dele. Ficou tudo no hospital? Ficou tudo no hospital. Esse verbal que a senhora ainda tem ele nas suas conversas de WhatsApp? Tenho. A senhora pode nos fornecer? Posso, claro. Ok, depois a gente vai pedir para que a senhora forneça alguns documentos, aí depois a gente vai mencionar todos e a senhora nos encaminha, por favor, Claro, tá bom? claro. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, houve rescisão de contrato? Não houve rescisão de contrato. Qual a data certa do início do seu contrato de trabalho e qual foi o último dia que você trabalhou no hospital? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque minha memória... Sem problema. Sem problema, doutora.
Meu primeiro plantão foi foi dia 22 de outubro de 2024. E meu último plantão foi dia 27 de maio de 2025. Ok. Eu saí dia 2 de junho, na verdade, dia 3 de junho pela manhã, depois da conversa que eu tive com a presidente Rosa. A senhora pode nos informar o teor dessa conversa? Posso, claro. No dia anterior, eu havia ligado para ela, querendo maiores esclarecimentos sobre o que a doutora Paola havia nos passado no grupo, que foi que os médicos não receberiam mais os pagamentos. Aí eu liguei para ela, pedindo uma reunião presencial no dia seguinte, e aí ela falou, você está querendo sair? Eu falei, não, vai depender do teor dessa reunião. E nessa reunião eu questionei por qual motivo, por que não poderia haver o pagamento, expliquei que não era mais possível ficar trabalhando, já que estava no 3º mês de atraso. E aí ela falou que não ia pagar, e que não ia pagar não só a mim, como nenhum outro médico. E aí eu falei, 3 meses sem receber, infelizmente, eu não vou poder ficar no plantão. No dia anterior, eu tentei avisar meu colega, que era o doutor Delfínio, o colega de plantão, mas ele tinha quebrado o celular. E, infelizmente, eu não consegui fazer contato com ele no dia anterior. Mas eu queria tê-lo informado também. Ela informou para a senhora, doutora, que não iria pagar Informou. o pagamento atual, os atrasados? Como que foi essa conversa? Isso é muito importante para a gente poder colocar aqui na CPI. Assim, desde o início, desde a primeira vez que havia tido um atraso, eu procurei entender e procurei conversar com o financeiro e com a direção, né, do hospital. Porque a gente não chega atacando logo de cara, a gente procura entender o que está acontecendo. E aí, inicialmente, no primeiro mês de atraso, a Márcia informou que, devido a bloqueio judicial da conta do hospital, não poderia ter sido realizado o pagamento naquele dia, mas que assim que desbloqueasse a conta, seria realizado. O primeiro atraso, se não me engano, foi em fevereiro desse ano. Eu gostaria de ressaltar também que o primeiro salário que a gente não recebe no final do mês. A gente recebe com atraso de 60 dias. Eu comecei a trabalhar no final de outubro e fui receber o pagamento referente a outubro só no início de dezembro. Então, é um bom tempo já. Ou seja, sempre fica preso um salário lá. Então, já ficava preso um salário e havia atrasado um segundo salário. E ela falou, olha, assim que desbloquear, a gente faz esse pagamento. Passou uma semana, questionei ela novamente, mas o que está acontecendo? Eu preciso honrar minhas contas lá em casa, né? Dependo também, eu ajudo com a minha família, ajudo minha mãe, que é idosa, meu pai já é falecido. Aí ela, não, porque depende do bloqueio judicial, a gente está vendo com o advogado. E nisso foi enrolando semana a semana, até chegar o mês seguinte. E aí foram realizados pagamentos de 2 meses, né, daquele mês que eu havia trabalhado, do que tinha ficado para trás. Esse foi o teor da primeira conversa, da primeira reunião lá do pagamento. E assim, sempre eu fui mantendo o contato, olha, por favor, não atrase meu pagamento, eu trabalho aqui, o dinheiro que eu consigo aqui já é para pagar uma outra conta. E eu lembro que final de março, não, minto, era início de março ainda, eu conversei com a Márcia, falei, Márcia, olha, não atrasa o pagamento desse final desse mês, por favor, porque o contrato de Resende, eu trabalhava aqui e trabalho lá em Resende. Meu contrato lá em Resende vai se rescindir, e a rescisão, e o último pagamento a gente recebe junto com a rescisão de contrato, a rescisão demora um pouquinho para a gente receber. Aí eu pedi que ela não atrasasse o pagamento. Não adiantou de muita coisa, porque aí eu fiquei sem receber. Aí eles totalizaram 3 meses de atraso novamente. E aí, de novo, fui conversar com a Rosa, perguntando o que tinha acontecido.
E, nesse meio tempo, a gente vai conversando com os colegas, né? Eu via que parece que escolhia quem pagar e a quem não pagar. Alguns colegas recebiam e outros não recebiam. Conversei também com o meu advogado. Como assim bloqueio judicial? Bloqueio judicial fica tantos dias. Ele, olha, quando tem um bloqueio de conta, se os advogados da instituição esclarecerem que precisam da conta para movimentação, logo é desbloqueado. Então, assim, no dia seguinte, ou com 2, 3 dias, você conseguiria receber esse pagamento. E aí a gente foi percebendo essas incoerências. E aí eu falei, não, esse negócio de bloqueio judicial não é possível. Até porque não é novidade que você tem que pagar o médico no final do mês. Então, assim, já dava para se planejar uma quantia X que ia ser dedicada ao pagamento dos plantonistas, né? Não é variável, isso não é uma conta variável. E tá, aí eu falei, não, esse negócio desse bloqueio não está certo. Aí eu conversei com a Márcia e falei, olha, Márcia, é inconsistente isso que você está falando de bloqueio. E conversei com a Rosa. E aí veio a segunda, que agora a gente vê que é uma falácia. A prefeitura não está repassando dinheiro suficiente para pagar os médicos. Aí, não está repassando? Aí, de novo, vem aquela base, olha, mas é um pagamento fixo, já é um gasto mensal já fixo, como que a prefeitura não está repassando? Tá, fui conversei de novo, procurei saber de outras pessoas, não, tem sim, é realizado. O pagamento do referente aos plantonistas é feito ao hospital. Pedi uma última reunião, uma penúltima reunião com a Rosa, porque teve a última que eu saí, e falei, Rosa, a prefeitura paga, por que você não está repassando para a gente? Aí ela falou, não, porque eu preciso de dedicar esse pagamento a outras coisas, como é que aqui vai ficar sem medicamento? Aí, eu falei, gente, mas assim, depois de tantos anos na presidência, não tem um cálculo base do quanto que você gasta por mês? Aí, enfim, isso abre margem para a gente imaginar muita coisa, né? Por que a gente não está sendo pago, por que está tendo esses atrasos. Então, só para a gente entender, doutora, elas falaram para você, a Márcia e a Rosa, que não estava pagando porque a prefeitura não estava repassando. Aí, quando a senhora teve reunião com ela, aí a senhora questionou, ela falou que é repassado o dinheiro dos médicos, ela utiliza para compra de outras coisas, sem ser o pagamento de vocês? Para outras finalidades. É usado para outras finalidades. Ela falou isso para a senhora em reunião? Não, doutora, deixa eu entender a cronologia dos fatos aqui. Sim. Vamos lá. Então, o primeiro contato da senhora para saber sobre o atraso de pagamento foi com a doutora Paola. Foi, doutora Paola e a Márcia do financeiro. Primeiro foi a doutora Paola. Foi uma conversa pessoal, direta, WhatsApp? Como aconteceu? Se eu não me engano, foi pelo WhatsApp, sim. Sim, a segunda foi com o segundo relato, que não haveria o pagamento. Qual foi a pessoa, a funcionária? Concomitantemente, quando eu conversei com a Paola, quando houve o primeiro atraso, porque a Paola era minha conhecida, quem eu tinha de confiança, que trabalhava também na coordenação. Sim. O primeiro relato foi ela que fez? Foi com ela. Depois, logo, assim, você não espera atrasar um segundo pagamento para entrar em contato com o financeiro, então logo em seguida eu conversei com a Márcia, do financeiro, né, porque a tesouraria. E a conversa com a Rosa veio quando? Veio no segundo atraso salarial. Tá, e para a gente entender um pouco mais, quando deram a informação para a senhora de que esse pagamento não aconteceu porque existia um bloqueio judicial, a senhora, antes disso, já tinha algum pagamento em atraso? Não, essa foi a primeira vez. Tirando o fato de que a gente fica com esse um mês já de atraso, um salário já de atraso, não, esse foi o primeiro. Isso é um fato normal nos hospitais? Não, não então, é normal. Então já existia um salário atrasado? Já.
Já fica sempre um salário para isso. Já existia, então, um salário atrasado anterior a essa informação. Isso. A senhora, então, quando entrou no São Lucas, foi informado que a senhora iria receber 2 meses após Isso. trabalhado. Quem informou isso para a senhora? Primeiro a Paola e depois a Márcia. Como eu trabalhei, aqui a gente trabalha por PJ, e eu entendo que toda vez que há um contrato em uma rede privada, tem que ser passado pelo jurídico e depois pelo financeiro. Então, essa conversa eu não tive com ninguém. O que eu imaginei? Primeiro precisa passar pelo jurídico, depois precisa pegar a folha de atendimentos que eu prestei e aí para depois fornecer o meu salário. Então, assim, eu engoli, entre aspas, esse primeiro atraso, diante desse cenário. Mas qual foi a justificativa, doutora? Qual é a justificativa que eles dão para que esse salário já inicie com atraso? Não falaram justificativa. Não existe no justificativo. Não prestaram a justificativa. Tá. Então, a senhora saiu do hospital, está com quantos meses de salário atrasado? Eu saí do hospital... 27 de maio. Isso, final de maio. Eu saí do hospital com o meu último salário recebido de março. Salário referente A senhora a março. pode nos informar quanto que a PAMIC lhe deve? 16 mil. 16 mil. 16 mil seriam 18, eu gostaria de pontuar isso também, porque diante do atraso no mês de maio, eu conversei e falei, olha, não está tendo, eu não estou conseguindo, eu preciso de pagar minhas contas. E aí, na terceira terça-feira do mês de maio, um colega compadeceu da minha situação, falou, não, eu te passo o meu plantão de hoje e te pago à vista. Porque eu já estava gerando juros, já tinha entrado na conta, no cartão, nos juros do cartão. E aí ele fez isso. Então, na terceira terça-feira do mês de maio, eu não fui ao plantão, e claro que eu informei que eu não iria por falta de pagamento, porque eu tinha conseguido um plantão que seria pago. Então, por isso que são 16 mil, seriam 18. Por isso que são 16 mil, que são as quatro terças-feiras de maio e 4 terças-feiras e 5 terças-feiras do mês anterior, que no mês anterior foram 5. Doutora, algumas perguntas vão parecer redundantes, repetitivas, mas elas têm uma lógica, tá bom? Tudo bem. Exato. Pode. Doutora, alguma justificativa foi apresentada pela direção da PAMIC pela ausência de pagamento? Sim, aquelas justificativas que eu havia te falado. Primeiro, bloqueio judicial, e segundo, que não havia repasse suficiente por parte da prefeitura, e posteriormente que precisava de desviar esse dinheiro para honrar os pagamentos do hospital. Ok. A senhora escutou isso da própria direção do hospital, mas também escutou isso de algum colega, algum relato de algum colega também, que tenha escutado essa mesma informação? Ah, sim, sim. Obrigado. Doutora, há algum registro formal das horas dos plantões que você realizou? Sim, está em posse do hospital. Você tem cópia desses registros? Não. Quando eu saí, eu pedi cópia e no documento, o requerimento, né, que a gente faz dessas cópias, havia um prazo de 60 dias e não se completaram esses 60 dias ainda. Há 2 semanas atrás, eu fui ao hospital na tentativa de conseguir esses documentos antes do prazo, mas não foi fornecido. Não fui nem atendida, para falar a verdade, não deixaram nem eu subir. Não, a senhora pediu as cópias, mas não deixaram nem a senhora subir. Não, mas ainda está no prazo de 60 dias, de qualquer forma. Quem atendeu a senhora? A recepção, eu não lembro o nome do rapaz. A senhora se identificou e a recepção falou que a senhora não poderia subir? A recepção ligou, Entrou em contato. entrou em contato com a direção e a direção não deixou subir. E também não enviaram ninguém até a senhora ali? Não. Obrigado.
Doutora, já foi informado alguma vez sobre valores repassados pelo município de Coatis à APAMIC, que seriam destinados ao pagamento de profissionais da saúde? Anterior ao eu ter saído, não. Eu fiquei sabendo posteriormente pelo documento que... eu acho que esse documento se tornou público, de uma intimação que havia sido precedida ao hospital, que precisaria dos comprovantes de pagamentos referentes, e havia lá os valores que haviam sido repassados. Mas antes disso, eu não sabia dizer valores, não. Essa informação a senhora obteve como? Lembra? Pelo WhatsApp. WhatsApp? Grupos de WhatsApp. Doutora Brenda, o hospital já lhe ofereceu alguma forma de compensação, promessa de pagamento ou acordo referente aos atrasos salariais? Não. Não? Mas a senhora já ouviu o relato de algum colega seu que tenha recebido essa proposta? Não. Porque a senhora disse anteriormente que havia relatos de que alguns colegas eram escolhidos para receber pagamento. Então, essa pergunta é nessa finalidade. Se a senhora já escutou de alguém ou algum relato de que foi chamado lá para algum acordo para receber o salário que estava atrasado, algum colega seu de trabalho, algum profissional do hospital. Depois que eu saí, vamos voltar lá ao final, a última semana que eu trabalhei. Dia 2 de junho, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Dia 2 de junho, a doutora Paula chegou no grupo, que a gente tinha um grupo de médicos do corpo clínico lá do hospital. E aí ela sentou e falou, olha, eu venho aqui comunicar a minha saída do Hospital São Lucas e queria esclarecer também que eles informaram que iria atrasar o pagamento de todos os médicos e nessa reunião eles tentaram me coagir, isso assim, palavras dela, né? Tentaram me coagir a convencer vocês que isso seria normal e nisso seria feito o meu pagamento do meu salário. Só que aí ela não aceitou e saiu. Então, esse foi o único momento. Mas esclarecendo essa parte da escolha dos médicos. Precisar a data agora, eu não posso precisar a data. Mas em conversas pessoais, não pelo WhatsApp, com colegas lá, era comum a gente perguntar, e aí, recebeu o salário desse mês? E recebeu, não recebeu? E eu lembro que tinha um mês que eu havia recebido, que a colega não havia recebido, e que tinham feito essa justificativa do bloqueio de conta para ela. Entendeu? Então, aí que a gente percebeu que alguns colegas recebiam e outros não, que não era assim, todo mundo ficava sem pagamento nesse mês, não. Um recebia. A senhora acha que essa escolha era feita por proximidade, por aqueles profissionais que fossem mais próximos da diretoria? Não sei dizer, na verdade, não sei esclarecer isso. E na última conversa que a senhora teve com a presidente do hospital, ela não te deu nenhuma promessa de pagamento dos valores em atraso? Não, o que ela falava assim, não, a gente vai te pagar, nós vamos te pagar, não sabemos quando e nem como. Então, não tinha nenhuma promessa, não tinha nenhum prazo, entendeu? Se fosse dado um prazo ou cumprido esse prazo, não deu, não foi dado prazo, era sempre vamos sim, vamos fazer o máximo para te pagar. Mas não tinha previsão de data? Não tinha previsão, nada. não. Doutora, como que os atrasos salariais têm impacto ao atendimento médico e ao funcionamento da unidade hospitalar? Como? Olha, primeiro é a concentração, né? Assim, nós somos seres humanos, não somos máquinas. Então, a partir do momento que você está com problemas financeiros, que você começa a receber ligações de cobrança, que você sabe que está pagando juros altíssimos, porque deixou de honrar com esses compromissos devido a um atraso do salário, prejudica o seu trabalho, prejudicaria o trabalho de qualquer pessoa, né? Chega a um ponto que você não consegue sustentar mais, o psicológico ele fica abalado.
Mas, assim, os atendimentos propriamente dito, eu não deixei com que isso piorasse o meu atendimento, mas é claro que desconcentra um pouco, entendeu? Não deixei que isso atingisse o meu paciente, mesmo com um atraso salarial. Muitas vezes acontecia porque quando você tem um atendimento com o paciente, tem alguns pacientes que começam a ser recorrentes que passa até você ter uma amizade. Então, alguns pacientes que você tinha uma certa amizade, eles notavam em mim, poxa, por que você está assim hoje? Por que você está cabisbaixo? Por que você está triste? Normalmente você é tão alegre. E aí eu falava, olha, que meu salário está atrasado. Eu acabava compartilhando, né? Da mesma forma que ele me compartilhou tantas vezes a dor dele, eu compartilhei a minha. E isso acaba atrapalhando um pouquinho o atendimento, querendo ou não. Isso mexeu muito com o psicológico da senhora? Ah, sim, porque evitando falar da minha vida pessoal, todo mundo tem dívidas, todo mundo quer deixar a sua família o mais confortável possível, depois de tanto tempo delas abdicando do próprio conforto para que eu formasse. Então, assim, a partir do momento que eu não consigo mais fornecer, porque minha mãe nunca atrasou um pagamento de faculdade meu, nunca me deixou passar necessidade. E aí, por falta de pagamento de salário, eu deixei de honrar esse compromisso com ela. Entendeu? Então, claro que atinge. Desculpa. Quando Fica fala à minha mãe, a vontade, gente doutora. acaba ficando À vontade. emocionado, né? Porque Fica à mãe, vontade. toda vez que a gente fala na mãe, a gente fica emocionado. Mas é claro que sim, né? Então, assim, abala o psicológico, né, dos profissionais e isso, em consequência, também abala o atendimento, né? O atendimento não é o mesmo do hospital, Não, com o pagamento em atraso. Isso. Obrigado, doutora. Nada. Doutora, se a senhora quiser beber uma água. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar? Vamos. Doutora, há conhecimento entre os profissionais de que recursos públicos estariam sendo desviados ou mal aplicados pela gestão da PAMIC? Não diretamente, mas a gente imaginava, né? Vendo o cenário do hospital. Claro, qualquer pessoa que entrar lá dentro começa a imaginar isso. Mas como assim? Explica melhor para a gente, doutora. Diante do cenário que o hospital tem hoje, vocês acreditam, não tem como confirmar, que há desvio de recurso ou má utilização do recurso público? Mas qual que é esse cenário que a senhora via quando trabalhava lá que tem esse pensamento? Porque é gritante a deficiência de certos recursos que deveriam ser fornecidos pelo Hospital São Lucas, que não são fornecidos em comparação a outros hospitais. E, assim, não é questão de, porque Coatis é um município pequeno, porque Coatis não, é uma região, né, que pode oferecer menos recursos, tem regiões mais ricas, mais próximas. Não é por isso. Eu já trabalhei em municípios de renda até menor e que o hospital tinha muito recurso em comparação, recursos muito melhores. Então, assim, claro que você não vai percebendo isso no primeiro plantão que você trabalha. Você vai percebendo isso gradativamente, a partir do momento que você faz uma prescrição. Eu até estava comentando com uma pessoa hoje. A gente muitas vezes fazia uma prescrição com base no que tinha e não com base no padrão ouro.
a prescrição de internação do paciente. Então, quando ia prescrever uma internação de paciente que precisava de um antibiótico, por exemplo, eu tinha que ir na farmácia perguntar, pessoal, o que a gente tem de medicamento, aí, de antibiótico, para eu conseguir fazer o melhor tratamento para esse paciente. Então, muitas vezes a gente tinha esse hábito. E outros recursos também, recursos de sala vermelha, recursos lá na frente de curativo. Comecei a notar também que a enfermagem ela tinha que justificar, se usasse um algodão, se usasse uma agulha, depois tinha que ir no papelzinho justificar o uso. Eu ficava assim, gente, não está estranho isso. Começava a regular papel, começou o palitinho de abaixador de língua começou a faltar, um otoscópio só para compartilhar entre 2 clínicos e um pediatra, um monitor só na sala vermelha, essas pequenas coisas, sabe? E era constante isso tudo que a senhora vem relatando, sobre falta de medicamento, sobre eles pedirem para economizar insumo, material? Ah, sim, desde o início. Desde o início. Doutora, você ou o colega já formalizaram denúncia sobre a falta de pagamento no Ministério Público, Câmara Municipal de Coatis, CREMERG, Prefeitura? Eu não entendi o início. Se eu gostaria ou se eu fiz? Não, se vocês formalizaram, fizeram a denúncia. Formalizamos, sim. Em qual órgão, doutora? Ao CREMERG, e eu estou dependendo ainda das questões dos documentos que eu requeri para entrar também com o meu advogado. Doutora, em relação à estrutura administrativa da PAMIC, os médicos têm acesso aos relatórios financeiros e às prestações de contas? Não sei se os colegas têm, mas eu nunca tive. A senhora não? Não. Obrigado. Doutora, alguma vez lhe foi solicitado emitir notas fiscais ou recibos de serviços que não foram realizados? Sim, tenho nota emitida e não foi honrada. A senhora sabe dizer quantas? Tem uma nota que foi emitida e que não foi honrada, e a outra nem sequer foi pedido para emitir. Quem solicitou? A Márcia do Financeiro. Isso foi uma conversa direta, pessoal? Pelo foi... WhatsApp, eu tenho com... A senhora depois... Sim. Tá bom. Doutora, qual que é a atual situação da equipe médica até quando a senhora esteve lá do Hospital São Lucas? Houve evasão de profissionais por falta de pagamento? Sim. Qual que é a estrutura quantitativa de médicos quando a senhora fazia plantão lá? 2 clínicos e um pediatra. Algumas vezes não tinha pediatra. Inicialmente, quando não tinha pediatra, como que era? Como que funcionava? Os clínicos atendiam os pacientes pediátricos. Mas não tinha pediatra ou não tinha médico na pediatria? Não tinha médico na pediatria. Aquele dia deveria ter um pediatra, porém o médico não ia. Muitas vezes por isso, porque o médico havia, posteriormente, ficamos sabendo, porque o pediatra havia saído por falta de pagamento e havia ficado vago no plantão. E nesse tempo que a senhora ficou lá, houve um quantitativo maior de pediatra na pediatria ou de médico clínico geral na pediatria? Olha, para falar a verdade, eu acho que do meu conhecimento, os pediatras que haviam ali não eram pediatras, eram clínicos que atendiam pacientes pediátricos. Eu não sei dizer se, do período que eu trabalhei, tinha algum com pós-graduação, porque existe o pediatra com residência em pediatria e tem como fazer uma pós-graduação em pediatria. Então, eu não sei se tinha algum colega que havia pós-graduação em pediatria. Ok, mas em geral era sempre um clínico geral que estava na pediatria? Em geral, Então, deixa eu entender, doutora. Toda vez que eu estive no hospital, inclusive em fiscalização, sempre vejo lá na frente, na recepção, um informativo dizendo quem são os plantonistas do dia. E sempre são 3 plantonistas, 2 clínicos e um pediatra.
Vale ressaltar que o pediatra fica só 12 horas dia. 12 horas. Não fica 24, não. Os clínicos ficam 24. Sim. E em todos os plantões que a senhora esteve, sempre esse quadro estava completo? Não. Como eu havia falado, algumas vezes faltava pediatra. Na verdade, faltava médico na pediatria, Faltava né? médico na pediatria, isso. Nunca teve relato de pediatra na pediatria durante esses plantões? Que eu saiba, não. Assim, normalmente a gente não fica muito lá querendo saber da vida do outro, mas que eu saiba, não. Doutora, como a ausência de pagamento afeta a sua rotina e a sua dedicação ao hospital? Como eu havia falado, dificulta a concentração, dificulta o atendimento, né? Principalmente quando o pagamento ele atrasa tantos meses, né? Então a gente deixa de honrar com outros compromissos e isso acaba atrapalhando um pouco. Obrigado. Doutor, a administração da PAMIC ou os responsáveis pelo hospital já chamaram os médicos para esclarecer a situação financeira? Não, eu que sempre tive que buscar, nunca foi convocado. Algum relato de algum profissional que tenha sido chamado? Que tenha sido chamado, não. Doutora Brenda, a senhora já presenciou situações em que serviços, exames ou medicamentos foram interrompidos durante seu plantão por falta de pagamento? O raio-x. O raio-x já foi interrompido por falta de pagamento? Uhum. Por quantas vezes durante o tempo que a senhora trabalhou lá? Eu consigo lembrar de uma vez claramente. Assim, consigo. Como que foi isso? Não tinha raio-x. Não tinha raio-x e a justificativa era falta de pagamento? Não, posteriormente que ficamos sabendo que não havia raio-x naquele plantão, porque não foi honrado o pagamento à empresa responsável pelo raio-x e assim eles deixaram de prestar atendimento. E logo, não precisou esperar o mês seguinte, logo o raio-x voltou a funcionar. E isso atrapalha muito o atendimento de vocês, interfere? Com certeza, né? Porque existem muitos diagnósticos que você depende de um raio-x para fazer. Então, assim... E medicamentos também? Medicamentos interrompidos, não. Tem assim, não tem esta opção. Vamos procurar uma outra opção. Aí sim. Tá, mas, doutora, isso que a senhora falou vai ajudar muito para contribuir para a CPI. A senhora informou que já houve relatos do raio-x parar de funcionar por falta de pagamento do fornecedor. Isso. E como que você, no dia a senhora nos informou também que não sabia que era por falta de pagamento, mas posteriormente ficaram sabendo. Como que passaram essa informação para vocês, que foi por falta de pagamento? Não foi por parte da direção, não. Foi conversando com colegas depois. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas foi conversando com colegas posteriormente. E o raio-x funciona 24 horas? Não. Qual que é o horário de funcionamento do raio-x? Era no tempo que a senhora trabalhava lá? 12 horas dia, 8 horas da manhã até as 20 horas da noite, e tem um horário de almoço, se não me engano, das 11 ao meio-dia também não tem raio-x. Ok. E os exames, doutora? Como eram feitos os exames? Exames laboratoriais? Essa é uma coisa que pegou um pouco também. Os exames laboratoriais não eram realizados no hospital. O exame era colhido lá, levado via um transporte até Volta Redonda, um laboratório em Volta Redonda, e assim que saísse o resultado, era enviado para a enfermeira, o resultado pelo celular. É muito ruim porque existem muitas emergências que você depende de um resultado rápido do exame para iniciar o tratamento do paciente. E tem alguns casos também que você precisa de ficar realizando múltiplas coletas e refazendo esses exames a cada hora. E claro que você ia adequando isso ao tratamento. Então, pensa só,
em um caso de cetoacidose diabética, por exemplo, você não pode iniciar o tratamento, a insulina, antes de saber o resultado do potássio. Então, e é um estado grave, a cetoacidose diabética é um estado grave, muitas vezes o paciente chega comatoso. Então, pensa só que para você iniciar o tratamento, tinha que esperar aí 3 horas e meia, em média. E isso nos fazia, muitas vezes, iniciássemos o tratamento às escuras, sem saber o resultado do potássio. Doutora, peraí, deixa eu entender. Na sua opinião técnica, o raio-x não funcionando, o exame laboratorial que precisava de uma emergência, tendo essa demora, ela pode trazer uma evolução de piora ou de risco de morte para o paciente? Sim, com certeza. E isso aconteceu algumas vezes? Comigo, o paciente evoluir para a morte decorrente a isso, não. Mas E é evoluir para piora? Evoluir para piora, sim. Mas aí, quando o paciente evoluiu para piora, aí é voltamos ao tratamento às escuras, né? A gente começa a iniciar o tratamento às escuras, que o paciente não está melhorando. Então, a gente iniciou o tratamento. Na data, se eu não me engano, eu comecei a fazer insulina e o potássio junto, antes de saber o resultado do potássio. Aí, assim que saiu o resultado do potássio, aí eu vi que ele estava normal, ele estava entre os valores que tinha que fazer realmente insulina e o potássio junto. Mas pode acontecer muitas vezes de um paciente ser diabético e renal crônico, e que o potássio ele vai estar muito alto. E aí você não pode repor potássio para esse paciente, que você prejudicaria ele. Então, nesse caso, eu atirei no escuro, entendeu? Nesse caso, eu atirei no escuro. Deu certo? Deu. O paciente ficou bem depois, ela ficou ótima, fico feliz por isso. Mas foi um tratamento que foi escuro. Foi um resultado que chegou para mim só de madrugada. Eu pedi para colher esse exame, era no início da tarde, e foi sair só de madrugada. O período máximo que um paciente poderia aguardar por esse exame seria de quanto tempo, doutora? Máximo que um laboratório poderia enviar essa resposta? O ideal é 1 hora. O ideal é 1 hora. O ideal é que você fique dosando o potássio de hora em hora, assim como a glicemia do paciente. Você tem que ficar dosando de hora em hora. Então, no máximo 1 hora. O laboratório também já teve negativa referente à falta de pagamento? Não fazia o exame? Ou somente o serviço de raio-x que a senhora presenciou? Do laboratório, eu nunca tive notícia, não, de falta de pagamento, não. Ok. Doutora, os aparelhos possuem condições para atendimento de internação de média complexidade, estabilização, levando em consideração a urgência e emergência dos aparelhos? Os aparelhos do hospital estão aptos? Olha, sinceramente, não. A senhora poderia nos falar de alguns? O monitor lá é muito ruim. O monitor da sala vermelha é muito ruim. O respirador, eu nunca vi funcionando. Eu não sei dizer. O respirador? Eu nunca vi funcionando. A senhora Eu não sei nem dizer se ele funciona. Utilizar? Do respirador, não. Algum relato de algum colega seu que tenha precisado e não conseguiu? Por mau funcionamento? Que eu me lembre, não. Mas ver funcionando a senhora nunca viu? Nunca vi. O que a senhora poderia me falar da sala vermelha? Muito ruim. Ruim. Os aparelhos? A organização no geral, a distribuição, até o local da sala vermelha. Você pensa que a sala vermelha ela fica lá atrás, a sala vermelha tem que ser a primeira sala. Né? Se você chega um paciente parado, a sala vermelha ela tem que ser a primeira sala para atender aquele paciente. A sala vermelha fica lá no final, não é tão bem organizada, os aparelhos são velhos. Então, assim, tem algumas coisinhas ruins, assim. Dos hospitais, eu trabalhei em vários hospitais. Eu já trabalhei
em Itatiaia, já trabalhei em Rio Claro, Resende, onde eu trabalho atualmente. Trabalhei em Volta Redonda, tanto na rede pública quanto na privada, e já trabalhei em Barra Mansa. Aqui é o pior lugar. E diante de tudo que a senhora mencionou nessa pergunta e nas anteriores também, a senhora acha que o Hospital São Lucas tem estrutura para ser um pronto-socorro, atender uma população como um hospital pronto-socorro? Do jeito que está, não. Do jeito que está, não. Por conta de tudo que a senhora mencionou anteriormente? Sim. Falta estrutura, falta equipamento? O que a senhora acha que vai agravando essa situação? Falta estrutura, equipamento, organização, falta profissional, médico especialista também tem essa parte. Os que têm são sobrecarregados, então tem essa parte também. Muitas vezes o paciente ele ia precisar de um atendimento de um especialista e não tem, como acontece de um ortopedista, um simples ortopedista. Aqui a gente tem que encaminhar o paciente para Barra Mansa. E mais de uma vez já aconteceu de Barra Mansa não comportar. Lá está superlotado e não poder atender o nosso paciente. O paciente fica aqui. Ok, doutora. Medicamento já faltou, doutora? Ah, já. E quando falta, como é feito? Não é feito. Geralmente, o que a gente faz? A gente substitui por outros, né? A gente vê ali o que melhor pode atender o paciente naquele caso. Alguma vez o paciente já foi orientado a ir comprar na farmácia? Não comigo. Mas já houve relatos Ah, já. de médicos? E dos próprios pacientes. E Já quem orienta isso? São os médicos ou enfermeiros ou alguém da direção? Essa orientação vem de quem? Normalmente vem no médico, que é quem está ali em contato constante com o paciente, quem prescreve, né? Aí, às vezes, o paciente volta, olha, doutor, esse medicamento não tem na rede, está em falta, ou até lá mesmo, né? O médico chega e fala, olha, aqui a gente está em falta desse medicamento, tem que comprar. Então, é sempre relato do paciente que foi informado pelo médico. Aí o paciente, ele retorna ao hospital com o medicamento e vocês fazem a aplicação. Isso. Tá, e no caso do município de Coatis, depois das 10 da noite, todas as farmácias, elas se encontram fechadas. E se isso acontecer, após as 10 da noite, o que acontece com esse paciente? Tem que aguardar até o outro dia. Obrigado, doutora. Doutora, na sua visão, a direção da APAMIC tem agido com transparência e ética na gestão dos recursos destinados ao hospital? Não, de forma alguma. Por quê, doutora? Começa pelo primeiro esclarecimento que a gente vai procurar, o porquê que não está tendo o nosso pagamento. Né? Como eu havia dito anteriormente, já a partir do momento que eu fiquei sabendo que havia o repasse da prefeitura para a direção e a direção não repassava para a gente e que era usado esse recurso em outras coisas, não foi prestado no que estava sendo empregado esse dinheiro. Em nenhum momento foi justificado, olha, nisso, está com falta disso. Não, nenhuma vez. Doutora, você sabe nos dizer se a diferença de pagamento entre um médico e outro na mesma função? Não sei dizer. Não. Doutora, você poderia dizer se há disparidades de pagamentos entre os médicos com funções semelhantes? Não sei dizer. Obrigado, doutor. Doutora, a gestão da APAMIC fornece recibos, contra-cheques ou algum comprovante do vínculo empregatício e dos valores devidos? Não, que tenha sido enviado a mim. Não sei dizer se tem. A senhora nunca recebeu? Não.
Comprovante de pagamento, não. Período que a senhora trabalhava? Não. Não. Só aparecia o dinheiro na conta, eu sabia que vinha, mas nunca foi dado E como que a senhora recebia os seus plantões? por... Eu não lembro se era... Não lembro exatamente se era por TED ou se era transferência bancária. A senhora consegue ter acesso e nos encaminhar uma cópia? Consigo, Obrigada. De todos esses comprovantes, por favor. sim. Você já teve acesso ao plano de trabalho da PAMIC que justifica a destinação dos recursos públicos aplicados? Não. Não. A PAMIC nunca apresentou um plano de trabalho para os médicos? Não. Doutora, você já foi convocada a assinar uma folha de pagamento ou recibos em brancos? De algum colega relatou alguma coisa sobre isso, sobre esse sentido? Não. A senhora nunca foi convocada para assinar nada? Em branco, nada? Não. Nem escutei relatos de colega quanto a isso também, não. Obrigado. Doutora, a direção do hospital tem oferecido condições, ou no seu caso, oferecia condições adequadas para o atendimento, como insumos, medicamentos e suporte técnico? Não. Já houve falta de medicamentos trombolíticos no seu plantão? Não que eu saiba. Quando a senhora diz não que a senhora saiba, porque a senhora não precisou? Não precisei, isso. Já houve relatos de algum colega médico sobre essa informação? Já escutei relatos sobre isso já. Obrigado. Você tem conhecimento sobre alguma empresa terceirizada que atua no hospital? Já. Qual que a senhora sabe que é terceirizada e está atuando no hospital? Atuava quando a senhora trabalhava? Como eu havia dito, nós médicos, nós não somos contratados por pessoas, somos contratados via PJ. Então, assim, a partir do momento que nós somos contratados via PJ, é por nossa empresa, nossa microempresa. Além disso, a empresa de laboratório é terceirizada, né, não fica no hospital, terceirizada. A de transporte, se eu não me engano, até o laboratório é terceirizada. Isso não tem, essa parte eu não tenho certeza. E a empresa que fornece a manutenção do raio-x é terceirizada. E como que era essa logística de levar até o laboratório? Bom, tem os horários, que a gente tem certeza absoluta que o carro do transporte sai, que é na parte da manhã, no meio-dia e no final da tarde. Por volta das 9, 8, 9 horas, depois meio-dia, 1 hora mais ou menos, depois 5, 6 horas da tarde. Eu tive dificuldade, uma vez, em conseguir esse transporte de madrugada. Eu precisei de um paciente, era uma troponina. Troponina é um exame que a gente pega para verificar se o paciente está tendo infarto. Então, era uma troponina, eu precisava de pedir esse exame do paciente, e aí entra em contato com o transporte, quem entra não sou eu, quem entra é a enfermeira, e ela não era atendida. Ela ligava e não era atendida por uma responsável do transporte. E aí a gente ficou na mercê disso. O paciente ficou lá em observação, ficamos observando, ver se ele demonstrava algum sinal de estabilidade. Não demonstrou um sinal de instabilidade naquele momento, mas eu só fui ter acesso melhor, o paciente só foi colhido o exame do paciente no dia seguinte. E ficou praticamente quantas horas esperando esse exame, doutora? Só de coletar o exame, teve que esperar o plantão seguinte. Então, quando eu saí de lá de manhã, às 7 horas da manhã, não havia nem coletado ainda. Aí eu passei a situação ao colega do plantão seguinte. Isso chegou a agravar a situação dele, a senhora se recorda? Não sei dizer. Isso eu não sei dizer. Doutora, pode repetir qual era o quadro? Aparentemente, qual era o quadro do paciente? Estava Com uma dor no peito, sim, uma precordialgia, né? A gente chama de dor torácica típica, que é uma precordialgia que dá a entender que possa ser um infarto. E aí você precisa de pedir alguns exames.
o eletro foi feito, foi realizado, não havia alteração no eletro, mas precisa também pedir um exame de sangue, que é a troponina. E nisso que foi o ocorrido. Precisava de entrar em contato com o transporte para levar o sangue do paciente até o laboratório, mas não conseguiu fazer o contato. Não atendia o telefone. Esse paciente corria risco? Ah, evidentemente, porque quando um paciente ele está infartando, a gente precisa de entrar com tratamento específico. Você havia falado do trombolítico, né? Ele tinha que trombolizar. Então, precisava, sim, do exame o mais rápido possível. Ok. Doutora, a senhora poderia me falar se havia funcionários com cargos de confiança ou diretoria que recebe em dia enquanto os médicos estão com os salários atrasados? Olha, com certeza absoluta eu não sei dizer sobre a primeira pergunta. Sim. Né? Com certeza o que a gente escuta são boatos. Eu não tive tempo de convívio suficiente, nem de convívio no hospital suficiente para afirmar com toda certeza que, olha, existe nepotismo. Não sei dizer, não sei afirmar. E a segunda pergunta foi? A primeira, se havia algum funcionário de cargo de confiança ou diretoria que recebe em dia enquanto os médicos estão com os salários atrasados. A diretoria recebeu em dia, sim. Foi um dos meus questionamentos para a Rosa na última reunião, em que eu falei que os nossos salários estavam atrasados. E aí ela falou, mas não é só você, todos os médicos vão ficar sem receber. Eu falei, mas a questão não é essa, o seu salário está em dia, o da Márcia está em dia. Por que o nosso não está em dia? Entendeu? Mas então, quando você perguntou para ela se o salário dela estava em dia, como que foi essa conversa, doutora? Eu não perguntei para ela diretamente se o salário dela estava em dia, mas eu afirmei isso e ela não negou, então ela consentiu. Okay. Né? Obrigado, doutor. Doutora, qual era a função da doutora Paola? Coordenadora médica e era plantonista também, e ela passava visita também. O salário dela estava atrasado ou em dia? Sabe que eu não sei dizer essa parte? Eu sei que no final, o que fez ela sair, atrasou. Mas se já era costumeiro ser atraso, não sei dizer essa parte. Obrigado. Doutor, o hospital já teve paralisações ou ameaça de paralisação por falta de pagamentos profissionais? Quando aconteceu em maio, no grupo, foi uma conversa que tivemos no grupo para que isso fosse realizado, para que isso fosse uma medida que a gente pudesse tomar para pressionar a direção a honrar com os pagamentos. Mas não teve um consenso assim, entre os colegas, não era todos que se pronunciavam. E aí, diante dessa dificuldade de organização entre o corpo clínico, eu acabei optando por sair. Eu e mais alguns outros colegas. Mas a conversa houve entre vocês, médicos? Aconteceu? Por alto. Não houve entre todos os médicos. Foi falado no grupo, mas nem todo mundo respondia. Entendeu? Então, ficava em aberto. É até frustrante, né? A gente não conseguir se organizar quanto a isso. Mas a possibilidade existiu? Sim. Existiu. Né? 3 meses de atraso. Seria uma forma de pressionar a direção a pagar. Mas... Como é que eles faziam, doutora, no plantão, para repor aquele médico que faltou por atraso de pagamento? Como era feito? Olha, até onde eu sei, não fazia nada, ficava em falta. Até onde eu sei. Assim, igual nos meus plantões, em que faltou o médico responsável pelos atendimentos pediátricos. Ficava sem. Né?
doutora, os atrasos salariais era uma situação recente ou vinham ocorrendo há meses, há anos? Olha, antes de entrar, eu procurei saber, né? E o que eu escutei foi que na época da direção anterior tinha alguns atrasos, que o hospital estava sofrendo processos, mas que até então o pagamento estava sendo regularizado. Então, até o momento que eu entrei, eu não tive nenhuma notícia direta que tinha esse atraso. Mas não demorou muito também, eu recebi a notícia de colegas lá do hospital e de outros colegas de outros municípios que haviam trabalhado no hospital, que tinha esse pagamento em aberto. E aí você pode até perguntar, olha, por que então que você continuou trabalhando lá sabendo que estava em pagamento em aberto? Lembra que eu falei que a gente só iria receber a partir de 60 dias? Então eu fiquei com medo de não receber. Então você trabalhava sempre com esse medo de, nossa, se eu sair, eu não vou receber esse atrasado. Porque sempre tinha também, assim, doutora, ela nunca falou para a senhora que não iria pagar, né? Sempre falou para a senhora que iria pagar. Iria, isso. Entendi. A senhora tem algum documento que comprove isso, doutora? Que comprove o que exatamente? Tudo que a senhora mencionou sobre os atrasos salariais, entendeu? Pelo tempo que vem recorrendo. Eu tenho relatos de colegas pela conversa em WhatsApp. Conversas, e-mails? Tem sim. Né? Tem. A A gente senhora tem puder o nos documento fornecer. o documento que foi enviado ao CREMERGE tem uma relação de assinaturas e de colegas que têm o salário atrasado ou que já saíram por atraso de pagamento. Ok. A senhora puder nos fornecer, vai estar contribuindo muito para a CPI, tá, doutora? Sim. Doutora, a senhora deseja fazer mais algum relato adicional que julgue importante para a investigação dessa CPI? Acho que eu mencionei tudo, né? Acho que eu consegui falar tudo. Posteriormente, se eu me recordar alguma coisa, eu entro em contato. Doutora Brenda, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom. Nada. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.